Então hoje vamos falar sobre fitoterapia para o cérebro. Já já vocês vão entender a importância dos fitoterápicos para a nossa saúde cerebral. Então é claro que a gente tem que começar essa aula falando sobre a cúrcuma. Gente, a cúrcuma, ela vem da mesma família que o gengibre e é ela que dá aquela cor amarelada a esse tempero, o curry, que vocês conhecem. Ela é proveniente do sul da Ásia e a cúrcuma é um polifenol não tóxico de ocorrência natural, ou seja, está presente na natureza, né? Os polifenóis eles estão presentes em inúmeros outros vegetais, assim como a cannabis medicinal também, e tem efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios. Então guardem isso. Esses efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes da cúrcuma e dos seus metabólitos, como a curcumina, vão justificar o emprego da cúrcuma para inúmeras doenças inflamatórias e também degenerativas, como Alzheimer, Parkinson e até o câncer. Então, esse primeiro estudo que eu trouxe para vocês, curcumina, a microbiota intestinal e a neuroproteção. Ele trouxe algumas informações muito significativas. Ensaios clínicos anteriores viram que a curcumina, esse metabólito da cúrcuma, a cúrcuma, gente, ela possui cerca de 23 metabólitos identificados. A curcumina é um deles, ok? Então, a curcumina foi identificado como tendo uma dose benéfica contra o estresse oxidativo. O que é o estresse oxidativo? É o excesso de radicais livres. Então, a curcumina ela foi eficiente para combater o excesso de radicais livres em doses como 90 a 2.000 miligramas por dia. Tá? Então, o espectro de utilização nos ensaios clínicos em estudos anteriores foi muito amplo. Em doenças neurodegenerativas, a maior parte dos estudos mostra que a prevenção é evidente em doses de 500 miligramas até 2.000 miligramas por dia. Então, vocês já vão entendendo e conhecendo qual é a dose que possivelmente se aplica para os transtornos, né, e as condições de cada um de vocês. A cúrcuma apresenta uma absorção oral muito pobre e esse é um dado, gente, muito importante. Porque com concentrações, depois da ingesta de doses tão altas como 8 gramas, ou seja, 8.000 miligramas, muito superior à maior parte dos estudos, se encontrou a biodisponibilidade, ou seja, a curcumina que chegou no sangue, eram doses realmente muito pequenas, muitas vezes até indetectáveis. Então, como que chega uma parte tão pequena da cúrcuma, da curcumina no sangue e ainda assim ela tem um efeito tão benéfico para inúmeras condições de saúde? Uma das principais hipóteses que é através da sinalização que a cúrcuma faz na microbiota intestinal. Então, a cúrcuma ela modifica essa microbiota, fazendo com que nós tenhamos bactérias boas, bactérias produtoras de metabólitos e vitaminas e neurotransmissores bons, em detrimento de bactérias ruins associadas com desequilíbrio e com doenças. Então, gente, em suma, resumindo, a cúrcuma ela tem pouca biodisponibilidade, chega pouco, a cúrcuma que a gente ingere chega muito pouco no sangue, é isso que quer dizer biodisponibilidade. Ela tem rápida absorção, então considerando os seus benefícios já comprovados em inúmeros estudos científicos, é preciso explicar o efeito da cúrcuma não pela quantidade de substância que chega no sangue, mas pela inter-relação dela com a nossa microbiota. Então, uma das armas da cúrcuma é ativar genes que produzem uma vasta gama de antioxidantes e que protegem as nossas mitocôndrias, que são os motores das nossas células. Mitocôndrias que produzem ATP, essa moeda energética que faz com que a gente tenha energia. As células do nosso corpo que mais têm mitocôndrias, adivinha quais são? As células cerebrais. Então, no cérebro a gente chega a ter 10.000 mitocôndrias em um único neurônio, assim como também nas células cardíacas, que são as células do nosso organismo que mais utilizam energia. Então, o nosso cérebro ele pesa cerca de 2 quilos, mas ele consome cerca de 23% da nossa energia produzida no nosso organismo, porque tem muitas mitocôndrias e porque é um órgão de alta demanda energética. Então, gente, é muito importante que vocês entendam esse conceito de melhorar a produção de energia, porque isso está na base de muitas das doenças crônicas, inflamatórias e degenerativas. Parece mentira o que eu vou dizer aqui agora, mas 10% do nosso peso, eu tenho 80 quilos. 8 quilos do meu peso é de mitocôndrias.
essas organelas produtoras de energia. Então, dentro da nossa prática da medicina funcional, da medicina integrativa, da medicina do estilo de vida, das medicinas milenares, aquilo que a gente mais busca é o melhor funcionamento das mitocôndrias para que possamos produzir energia de forma mais eficaz. A natureza, gente, ela quer trabalhar com eficiência máxima o tempo inteiro. Então, ninguém precisa ser refém da própria genética. A genética, ela carrega o revólver, mas é o meio ambiente que puxa o gatilho. Então, o que é o meio ambiente? São todos esses fatores do estilo de vida que estão sob o nosso controle. Tem algumas coisas que nós não podemos controlar. Então, para isso, dá-me resiliência para aceitar o que eu não posso mudar. Mas tem muitas coisas que estão sob o nosso controle. Então, para isso, dá-me coragem para que eu possa mudar as coisas que posso. E é isso que a vitamina D ela vai fazer. Ela vai fazer uma sinalização através da epigenética, essa nova ciência que está por sobre a genética, silenciando alguns genes inflamatórios, silenciando a manifestação das células de defesa, impedindo que ela ataque as nossas próprias células, e a cúrcuma vai ter um papel muito semelhante. Muito importante falar nessa aula também sobre a Bacopa monnieri. A Bacopa monnieri, gente, ela tem tanto estudo em cima dela que ela já faz parte ela já é encontrada nas farmácias comuns, junto com os outros medicamentos todos para o tratamento da pressão, né? Para o tratamento do colesterol alto, para Tilenol, paracetamol. As farmácias têm também uma formulação de Bacopa produzida pela indústria farmacêutica. Ela também é conhecida como Brahmi, e ela é um fitoterápico que age na fenda sináptica, inibindo a acetilcolinesterase. Tá? O que essa enzima faz? A acetilcolinesterase, ela quebra a acetilcolina. E como a Bacopa ou Brahmi inibe a acetilcolinesterase, sobra mais acetilcolina, que é esse neurotransmissor responsável por transformar as memórias de curto prazo em memórias em longo prazo. Então, se vocês gravarem esse conteúdo e continuarem com ele por mais tempo, provavelmente é pela acetilcolina. A Bacopa, ela aumenta a disponibilidade de acetilcolina, assim como muitos medicamentos balizados para o tratamento do Alzheimer hoje, como a donepezila, a galantamina e a rivastigmina, são todos inibidores da acetilcolinesterase. Então, pelo mecanismo de ação associado, a Bacopa esteve associada à melhora cognitiva, principalmente em idosos. E o uso de 300 mg por dia foi a dose encontrada na maior parte dos estudos que mostraram benefícios para a cognição. Então, ainda em relação à Bacopa, 6 estudos randomizados evidenciaram a melhora da memória em idosos. O que são estudos randomizados, gente? São estudos que têm peso na medicina baseada em evidências, que são estudos que eles randomizaram para a utilização de Bacopa para alguns pacientes, outros pacientes utilizaram um placebo, e depois de cruzadas informações se viu que os pacientes que utilizaram a Bacopa tinham um resultado melhor na cognição. Então foi identificado, através do uso da Bacopa, melhora da atenção significativa em idosos, melhora do aprendizado, melhora da cognição em geral, e a Bacopa é um fitomedicamento seguro, sem efeitos adversos graves e sem diferenças de efeitos indesejados quando comparados com placebo. Ou seja, quando se comparou a Bacopa e um placebo, os efeitos indesejados não tiveram diferenças entre os dois grupos, porque, pasmem, alguns pacientes, alguns participantes desses estudos que tomam o placebo, eles apresentam efeitos adversos mesmo tomando substância nenhuma. Então, como eu sempre digo, a gente precisa estudar o placebo e precisa estudar ele, aplicar ele ao nosso favor. E claro, eu teria que falar também da ashwagandha, que ashwagandha do sânscrito quer dizer odor de cavalo. Ashwagandha é um fitoterápico que nós utilizamos muito na nossa prática clínica, que ela funciona como um grande adaptógeno. O que quer dizer isso, Otávio? Adaptógeno. A ashwagandha, ela vai modular os nossos níveis de estresse, porque ela modula o cortisol, o principal hormônio do estresse. Então, a ashwagandha, juntamente com a rhodiola, um fitoterápico de uma futura aula, eles funcionam como grandes adaptógenos, modulam os nossos níveis de estresse. Então, através dessa forma, podendo trazer mais vigor, mais força e mais virilidade. Por isso que provavelmente ela foi classificada como ashwagandha do sânscrito odor de cavalo.
Então, a ashwagandha, cujo nome científico é Withania somnifera, ela é nativa da Índia e nordeste da África e é conhecida por ser restauradora e tem pelo menos 5.000 anos de uso já. Inúmeros estudos mostram, como esse que vocês estão vendo aí, as avaliações farmacológicas da ashwagandha trazendo luz sobre os cuidados, sobre a segurança e os aspectos de toxicidade. Então, gente, a ashwagandha, com a Withania somnifera, ela vai ter um papel antimicrobiano, vários estudos sinalizaram como esse papel, anti-estresse, anti-inflamatório, anti-hipóxico. O que quer dizer hipóxico? É menos oxigênio nas células, nos tecidos. Ele vai ter um papel anti-isquêmico. A ashwagandha, inúmeros estudos falam que ela pode ter um papel anti-Alzheimer, anti-Parkinson, um papel neuroprotetor, um papel imunomodulador, protetor do fígado, protetor do coração, certo? Afrodisíaco, antidiabético e, como eu disse para vocês, adaptogênico, além de também ser anti-artrite. Então, guardem muito essas funções principais da ashwagandha como anti-estresse e uma molécula adaptogênica. Os efeitos neuroprotetores da ashwagandha, da Withania somnifera, anti-Parkinson e anti-Alzheimer, eles são dados porque a Withania somnifera, em alguns estudos, foi visto que ela diminui o acúmulo de placas beta-amiloides, que são essas placas pegajosas que se formam no cérebro de pessoas com o diagnóstico, né? A ashwagandha, ela vai diminuir também a perda de memória pela perda sináptica. Então ela vai facilitar novas sinapses, novas conexões, ela diminui, gente, o estresse oxidativo. É muito importante que vocês guardem isso, porque o estresse oxidativo está na base da maior parte das doenças, não só neurológicas e neurodegenerativas, como as doenças crônicas. E o estresse oxidativo, ele nada mais é que um excesso de radicais livres não compensado pelas nossas enzimas antioxidantes naturais produzidas pelas nossas próprias células. Então, a Withania somnifera, ela vai fazer a neuroproteção, porque ela vai ajudar, né, na produção da superóxido dismutase, a glutationa peroxidase e a catalase, que são enzimas antioxidantes que ajudam a combater esses radicais livres que nós formamos todos os dias e está ok formar radicais livres. Não tem como a mitocôndria produzir ATP sem formar radicais livres. Isso acontece o tempo todo, isso é normal. O problema é quando ocorre um excesso de produção de radicais livres e nós não temos essas enzimas antioxidantes que eu acabei de citar para compensar essa formação. Então, a Withania somnifera, a ashwagandha, através da vitaferina A, ela vai ter uma série de mecanismos anti-inflamatórios, porque ela inibe o fator de necrose tumoral alfa, ROS, quer dizer, espécies reativas de oxigênio, que são os radicais livres, né? Inibe, gente, o NF-kappa-beta. Vocês vão ouvir falar muito sobre essas vias do NF-kappa-beta, porque o NF-kappa-beta é uma via que, quando ativada, ela produz citocinas inflamatórias, como a interleucina 6, que vocês estão vendo aqui. A interleucina 6 é ela que chega no fígado e aumenta a produção da proteína C reativa ultrassensível, que vocês conseguem ver no exame de sangue de vocês como um clássico marcador inflamatório associado inclusive às doenças cardíacas como fator de risco cardiovascular. Então já vão guardando isso. Uma proteína C reativa ultrassensível menor que 1 quer dizer que o risco cardíaco é baixo. Uma proteína C reativa ultrassensível entre 1 e 2 é um risco moderado. Uma proteína C reativa ultrassensível maior que 3 é um risco cardíaco grave. Então, mas Otávio, por que esse risco ele vem avaliado na proteína C reativa e não vem descrito no colesterol? Porque a inflamação crônica silenciosa demonstrada pela proteína C reativa e por outras citocinas inflamatórias é um fator de risco mais significativo para o infarto e para doenças cardiovasculares do que o colesterol. A Withania somnifera vai diminuir essa produção de interleucinas, inibindo essa via do NF-kappa-beta. E, além disso, ela vai ativar algumas vias que aumentam a produção de citocinas sinalizadores anti-inflamatórios. Então, a cardioproteção, que eu acabei de trazer para vocês, o mecanismo provável da proteção da Withania somnifera, da ashwagandha, para proteção do coração seria pelo aumento da expressão de enzimas antioxidantes e a inibição da oxidação na membrana das células cardíacas através
é um mecanismo que foi visto através de estudos feitos em ratos. Então, gente, isso é muito importante, porque nós temos hoje uma forma de avaliar o quanto do nosso colesterol é oxidado, e isso é através do LDL oxidado. É o LDL que está oxidado que fica uma molécula diferente, e essa molécula diferente é que vai ser englobada pelos macrófagos que circulam no sangue, e quando os macrófagos ingerem uma quantidade excessiva de LDL oxidado, esses macrófagos viram células espumosas e eles se depositam nas paredes do vaso, causando aterosclerose. Então, é o LDL oxidado que a gente precisa diminuir para não ter aterosclerose, nem infarto e nem AVC. E como que a gente diminui a oxidação do LDL? Baixando o nosso colesterol com estatinas? Não, diminuindo a nossa inflamação. Tá? Que a gente faça essa diminuição da nossa inflamação com mudança de estilo de vida. Vejam bem, não estou dizendo que vocês têm que interromper o tratamento que o seu cardiologista prescreveu para cada um de vocês, certo? Cada mudança que vocês forem fazer precisa ser muito responsável e compartilhada com o médico que acompanha. Mas é importante que vocês entendam alguns mecanismos e algumas informações muito básicas aqui nesse curso sobre saúde. Então, aqui a gente encontra alguns mecanismos que justificam o papel anticâncer da ashwagandha. A ashwagandha, ela vai promover a apoptose das células cancerígenas, ou seja, ela vai promover o suicídio, a morte dessas células cancerígenas. Ela vai inibir a angiogênese. O que é a angiogênese? É a formação de novos vasos que alimentam o câncer. Então, vários estudos mostraram já o papel da ashwagandha, tanto na angiogênese como na indução da apoptose, o suicídio celular de células cancerígenas. E isso pode levar a um efeito de proteção contra o câncer. Então, gente, resumindo, a indústria, ela vem pouco a pouco utilizando cada vez mais compostos naturais e isolando metabólitos e princípios ativos, perpetuando um modelo de medicina conhecido como chave e fechadura. E esse, gente, é um método reducionista, minimalista e materialista, onde nós temos um remédio para cada doença. Então, nós precisamos começar a modificar esse panorama, mudar esse paradigma e entender que várias doenças crônicas e degenerativas, como Parkinson, Alzheimer, ansiedade, depressão, diabetes e até o câncer, eles compartilham de mecanismos em comum, que é a inflamação crônica silenciosa. E esse mecanismo em comum, compartilhado por inúmeras doenças, pode ser sim modificado através de mudanças de estilo de vida. Então, entendam, gente, tudo está conectado, tanto no micro quanto no macrocosmos, né? O que nós precisamos entender é que muitas substâncias da natureza têm esse efeito sinergético. Ou seja, uma substância, mesmo em mínimas concentrações, ela interfere na atuação de outras tantas. É o caso da cúrcuma. Quando nós utilizamos a cúrcuma com todos os seus 23 metabólitos identificados, é muito provável que a gente tenha um efeito muito maior do que se utilizarmos apenas a curcumina, que é um dos 23 metabólitos, não é? Porque todos esses metabólitos, eles interferem uns nos outros numa matemática complexa que 2 mais 2 não é igual a 4. Então, os efeitos dessas substâncias potencializam um aos outros e isso acontece somente na natureza. Eu estou citando aqui a cúrcuma, mas esse é um fenômeno clássico da cannabis medicinal que nós inclusive chamamos de fenômeno entourage ou efeito comitiva, onde uns canabinoides potencializam ou inibem os efeitos de outros canabinoides. Então, quando nós utilizamos a substância in natura, nós vamos estar colhendo esse benefício dessa sinergética, não é? Na natureza. E quando nós isolamos substâncias, que é o que a indústria farmacêutica faz, na grande parte das vezes, nós perdemos esse efeito sinergético, nós perdemos esse sinergismo, mas fica mais fácil publicar estudos e replicá-los, porque se utiliza uma substância como a curcumina, sempre na mesma dose, sempre com a mesma formulação, feita no mesmo laboratório. Isso permite que a ciência seja replicada, mas a ciência ela ficou muito reduzida a uma única molécula, que ela é só uma parte das outras 23 moléculas que fazem parte da cúrcuma, a substância in natura, que certamente traz inúmeros outros benefícios. Então, gente,
tudo está interligado e tudo afeta tudo o tempo todo. Por isso que eu gosto muito de citar o Ayurveda. O Ayurveda, que quer dizer a ciência da vida. O Ayurveda, ele conecta todas as coisas, ele vê o ser como um todo dinâmico e imutável. E visa, assim como outras ciências conhecidas também no mundo ocidental, como eu gosto de citar a homeopatia e a fitoterapia, tratar o ser, tratar o indivíduo, a pessoa, tirando o foco da enfermidade, essa condição passageira, e tratando cada um dentro de toda a sua complexidade, tanto física como mental e espiritual. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um abraço.